Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma reunião podcast em Alverca do Ribatejo, na rua Praceta, o quê? Praceta José, Capitão José Santos Leite. Pronto, estamos aqui na rua Capitão José Santos Praceta. Leite. É Praceta, né? É Praceta, Praceta. Capitão José Santos Leite. Estamos aqui na rua Capitão... Praceta. de novo. Estamos aqui na rua Praceta, Capitão José Santos Leite, para mais uma reunião podcast. Eu também queria convidar vocês que estão aí do outro lado, que estão me assistindo, para participar todos os sábados às 8h30 da noite aqui nesse endereço. Venha que vai ser um momento abençoado, um momento onde a gente vamos estar conversando da palavra de Deus, sobre temas atuais. Estamos aqui para juntos aprender da palavra de Deus. Então eu te convido não só a vir, mas também a assistir nas nossas redes sociais, que é no Facebook, AD Transforma ou AD Transforma Alverca, ou até mesmo no YouTube AD Transforma, amém? E você que está em casa, compartilhe esse vídeo, amém? Seja bem-vindo. Já fiz o vídeo, agora é só cortar depois. É um menino inteligente. E veio a ideia agora. Veio do céu. Amém. Eu queria convidar vocês que estão em casa, que estão agora nos assistindo, não sei quantas pessoas tem 200, 300? Tá quase, falta pouco. Falta pouco? Falta pouco. Não deixe de compartilhar esse vídeo agora. Vá lá na sua rede social, ou se não, você já está lá, né, que está assistindo. Às vezes pode estar no YouTube. Vá lá no seu YouTube, põe assim, partilhar na minha página, e aí você partilha esse vídeo, né? Se tiver no Facebook, quem está no Facebook, cria a publicação. Cria a publicação e Quem está no YouTube, copia o link e manda para a rede social que preferir. E quem quiser, vai lá, copia e coloca também no seu WhatsApp No lá. Status, WhatsApp. No Pode ser no WhatsApp. status e pode mandar para as conversas com as pessoas. Nos seus grupos, amém? Vamos começar mais uma reunião cheia da graça de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente terminou no culto passado, na nossa série, que é como viver uma vida cristã se a carne é fraca. Na semana passada a gente falou sobre orar E vigiar. não nessa ordem, mas foi vigiar e orar, mas é a mesma coisa. E depois a gente deixou em aberto o resto do texto que está em Mateus 26:41, sobre que Jesus fala sobre vigiar e orar, e para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E hoje a gente vai falar sobre isso, que é um tema que é muito relevante na nossa atualidade. A gente vai desmistificar algumas coisas e a gente vai incluir outras coisas, amém? Vamos orar para que Deus possa estar um momento abençoado, para que Deus possa nos dar sabedoria, para que cada um de nós possa aprender de Deus nessa noite, amém? Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de estar aqui, Senhor, para te bendizer e para exaltar o seu santo e poderoso nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado. Vai cada vez mais nos fortalecendo, vai cada vez mais nos dando visão, ânimo, Senhor. Vai, Senhor, nos dando sabedoria e entendimento a cada dia. Senhor, eu também te apresento esse lugar, Senhor, Alverca do Ribatejo, Senhor, essas pessoas que estão aqui agora, essas pessoas, Senhor, que estão aí precisando de ajuda, que estão talvez orando, clamando, Senhor, por uma resposta, que estão agora clamando pelo socorro, Senhor. Vai visitando cada família desse local e dessa localidade, Senhor. Vai agora, Senhor, entrando nos lares, abençoando as famílias dessa localidade. Vai abençoando, Senhor, cada pessoa, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada casal, cada idoso, Senhor. Vai fortalecendo, vai dando bom ânimo a cada um, Senhor. Eu também te apresento, Senhor, aqueles que vão assistir esse vídeo, que estão já ao vivo para nos assistir, Senhor. Vai abençoando cada vez mais, vai nos libertando e nos purificando. É o que eu te peço desde já, te agradeço. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Vamos lá? Hoje estamos com alguns convidados, que é o Elber, que vos fala, Elber Santos Maia, a Elber Maia Siqueira dos Santos, que é o meu nome todo. É grande. O número do NIF também, né? A minha conta bancária não precisa, vocês sabem, senão vocês vão tomar um susto, mas o meu tipo sanguíneo também não. Então eu estou também aqui com meu amigo Cabeleira. Tá a câmera para você?
Agora vai estar. Agora tá? Aí, Agora ó, hoje ele está todo... Alô? Alô? Paz, graça. Graça e paz, o nosso irmão Marcos da Hora. Amém? E também com nossos amigos que estão nos assistindo online, que são... A Nayara. Uhul! Boa, Nayara. Tá aqui na sua ou na sua? Tá Agora onde? tá aqui. Ah, Nayara. A Sueli já tá aqui também. Sueli, claro que não pode faltar uma poligrota, que sempre nos enriquece, graças a Deus. E eu acho que quem fala no ouvido da Sueli aquelas coisas bonitas é a Sofia, cara. É a Sofia, né? É, porque a Sofia fica lá, babá, e a Sueli que conhece a língua do bebê, só vai traduzindo. só vai traduzindo. Rapaz, tem o dom de línguas e tem o dom de intérprete. Ela... Tem o dom de intérprete e ela vai. Um intérprete de bebê. Ela é boa, cara, é boa. Só as mães, você sabe que só as mães conseguem interpretar os seus filhos, né, velho? É, dizem que os pais entendem também, mas eu Entende? acho que não, né? Os pais dão baratinho. Eu acho que o pai fica jogando assim, não, eu acho que ele falou isso, mas a mãe sabe tudinho. A menina fala, bibi, aí fala, não, ela disse que quer manga com açúcar. Você fala, caramba, você é boi. Vai lá, mais quem? Só? Por hora sim, por hora só. Tem aí alguns daqueles, né? Os ocultos? Boa, não. Ocultos que... Esteja à vontade. Eu já falei que hoje vai ser uma noite abençoada, eu creio nisso, amém? E vamos lá. A gente hoje vai falar um pouco sobre como é viver uma vida cristã. Mas, como é que eu consigo viver uma vida cristã se a carne é fraca? É fraca. A carne é fraca. Já começa uma pergunta e eu quero que vocês daí de casa e daqui que estão nos assistindo, aqui da proximidade de Alverca, também responda, né? Vai que alguém... Se você está assistindo depois, por favor, responda também. Porque, como é que a gente consegue viver uma vida cristã se a carne é fraca? E também, a gente vai entender nessa noite que tipo de carne é essa que Jesus está falando e que tipo de fraqueza é essa, porque esse texto é um texto também, às vezes, mal interpretado, que é o texto de Mateus 26, 41, que a gente leu na semana passada e eu acabei de ler também agora, mas eu vou ler de novo, que é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês... Vamos dessa vez você leu numa versão mais atual, né? É que a pessoa entende, né? É, que a outra vez eu li tipo uma versão língua estranha, né? Você leu numa versão que tem que fazer doutorado para... Eu acho que a galera naquele tempo cumpria a lei, mas não é porque queria adorar, queria cumprir porque não entendia. O cara já era em latim, né? Mas o cara falava, rapaz, eu acho que eu vou aceitar o que ele falou, porque eu não entendi muita coisa. Sabe esses contratos que você só assim, você não entende, mas é assim. O contrato de compra de imóvel mesmo, que o cara vai lá te dar 50 folhas com os termos que você nunca viu, e você assina, né? Depois o cara fala, não, mas você não assinou, senhor? Não, mas eu assinei, mas não tinha eu não sou um especialista em contrato, né? Mas a gente vai um pouquinho entender sobre isso, porque a carne é fraca. Eu queria também, antes de a gente conversar, eu queria que vocês, até mesmo de casa, e você que está aqui do meu lado, não tem jeito, falar eu vou dar o significado bíblico, não todo o significado bíblico, mas a ideia bíblica um pouquinho resumida do que quer dizer carne na Bíblia, tá bom? Que a Bíblia, você sabe que tem milhares de versículos na Bíblia que falam sobre a carne, né? Milhares assim, né? Milhares, eu acho que exagerei, né? Tipo, tem muitos, né? Tem muitos versículos. Dezenas, tem mais de 10, é verdade. Mas a carne na Bíblia, ela fala assim: o significado da carne humana está na cultura bíblica associada à ideia de... A primeira ideia que a Bíblia traz de associação da carne é a ideia está sempre ligada à tentação. O primeiro exemplo da Bíblia é pecado e no Antigo Testamento como oposição à ideia do espírito, alma ou pureza. Então, a carne está sempre associada à tentação, está sempre associada ao pecado e ela também está sempre em oposto
quando a Bíblia fala a ideia de santidade, de espírito, alma pura e também pureza. No Antigo Testamento, a carne tem sempre um significado oposto ao do espírito. Ela é frágil e transitória, enquanto que ele é eterno e forte, ou seja, o espírito. Talvez por essa razão a carne é humana e associada ao pecado, enquanto que o espírito é divino e passível de salvação. No Novo Testamento, a carne é a manifestação. Aí, no Novo Testamento também tem outra coisa que a Bíblia dá, que é a carne é a manifestação humana de Cristo, o Cristo encarnado, sabe? Mas mantém a sua dissociação do espírito, incapaz de ser sagrado e tendo sempre ao pecado. E também a carne é algo humano, né? Que você tem osso, carne, nervos, uma parte do corpo. Uma parte do corpo também. E também a Bíblia, a gente sabe que carne, a Bíblia também, e eu não coloquei aqui, mas como é que fala? A carne também é associada ao ser humano, né? A gente é carne, a gente é carnal, a gente não é espiritual 24 horas, porque a gente não consegue passar pelas paredes, infelizmente. Nem todos são Leandro, mas também somos carnal. Pô, você agora foi longe. Caramba! Eu sou ali. Fala uma coisa aí, cara. Fala aí, Nayara, em nome de Jesus. Cadê a minha sogra não chegou ainda? Ainda não, cara. Sua sogra, deve estar na missão. Será? Cadê? É que assim, a gente tem que fazer. A gente só chega na sua sogra pelo intermédio de Juliane. E Juliane. Não, mas não precisa mais dela, não. Agora a minha sogra agora já é crente, cara. Será, velho? Eu acho que a minha sogra veio primeiro que isso, Juliane na igreja, não? Será, velho? Não sei. A família é sua, meu Deus. Você que resolve. Vamos lá. Vem cá, o que você entende? Vamos lá, começar por você, já que ninguém está aí. O que você entende sobre a carne fraca, quando Jesus fala que a carne é fraca? O que a gente entende, assim, no geral, assim, o que a gente sempre entendeu, sei lá? Tá, deixa eu penso assim. Isso, durante um tempo, eu tinha uma visão. Durante um tempo, eu acreditava, a parte da carne é fraca, que o foco estava nisso, na parte da carne ser fraca. Tipo, vigiar, orar e tudo mais, a carne é fraca. Pronto. E que Jesus queria dizer que, como carnais, estamos sujeitos a tipo assim, vigie e ore, porque se você não vigiar e orar, você vai cair porque a carne é fraca. Eu entendia isso. Aí hoje eu entendo diferente, é um pouquinho além disso. Tipo, no sentido de realmente a carne é fraca, mas essa parte da carne fraca não é o que é o principal, tipo assim, é uma condicional. Olha, existe existe uma situação, uma condição que está aí, está implícito, está imposto, que é a carne, seu lado carnal, e é fraco, é humano, tipo, não tem forças suficientes, mas aí tem um complemento que você vai chegar depois, que é parte do espírito, que você já falou aqui, eu até anotei, que a carne é o contraponto do espírito, né? Em uma dos significados de carne, e é fraco porque é a parte que somos nós. Na ligação do ser humano com Deus, a carne é a nossa parte, e o espírito é a parte de Deus. E a nossa parte, obviamente, é a parte fraca. É a parte carnal. Então, eu acredito ser assim. A carne é fraca significa que somos limitados e que não conseguimos por nós mesmos nos sustentar. Se fosse tipo assim, se dependesse de nós mesmos para nos sustentar, dava ruim. Pô, a ideia também é boa. E é a ideia central do coisa. Mas o problema desse texto é que é sempre assim, ele está sendo mal interpretado, por quê? Porque também ele está sendo mal usado.
Entendeu? Esse texto, por muito tempo, ou até mesmo agora, ele está sendo comumente usado para basicamente justificar a nossa queda no âmbito geral, principalmente no âmbito sexual, né? Percebeu? Então o texto ele é basicamente empregado, na verdade, ou até mesmo usado no seu dia a dia, na sua normalidade na igreja, a carne é fraca, por quê? Usado errado, por quê? Porque basicamente o cara ele quer justificar a queda sexual dele, ou a queda carnal por algum motivo, que ele fala, né? Não sei se você já deve ter ouvido, né? Que o cara, pô, sabe como é que é, né, velho? Aí eu tô aí, não sei o que, cara, mas você sabe como é que é a parada, né? Sabe, irmão? Por isso que a Bíblia diz, mano, a Bíblia tá certa. Ele usa até, aí ele valida a Bíblia na parada dele, no contexto. Você deve ter usado esse texto, você tá assim meio se envolvendo, né? Todo mundo já usou, que é adolescente. O adolescente que não usou é porque não foi criado na igreja. Os adolescentes. Esse texto é um texto muito usado como cobertura, né? Você se esconde atrás do texto. Que você sabe, né? Sabe, né, cara? E aí o cara põe a Bíblia no meio, a Bíblia assim, ele valida a Bíblia, né? Porque ele fala assim, cara, bem que a Bíblia tá certa, irmão. Pô, quando Jesus diz aquele texto lá que a carne é fraca, cara, entendeu? E basicamente, para você usar esse texto dentro desse contexto, você realmente vai usar ele dentro do contexto errado que Jesus queria dizer. Eu não estou dizendo que a carne não é pecadora, porque quando o cara fala isso também, ele está falando tipo assim, cara, eu sou pecador, eu sou carnal, então eu estou propenso a errar. E também a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas esse texto é basicamente usado nesse contexto de justificativa. Sim. O cara quer se justificar de um erro e logo ele fala assim, cara, pô, mano, não deu, até segurei, tentei por algum tempo. Tem comentário aqui. Tem um dito popular, né, uma sabedoria popular, que diz que o homem é passivo de erros, né? E as pessoas se escondem atrás disso. Da passiva. Tipo assim, errar é humano. E aí o que acontece? A pessoa tem a opção de fazer o certo. Por A mais B, não sei se para fazer o certo precisar de mais esforço. O certo é mais difícil. Sempre. O certo, o santo, é sempre tudo mais difícil. Aí o cara faz o errado. E ele vai dizer o quê? Não, mas é que você sabe, cara, na dificuldade, errar humano, foi mais forte que eu, tudo isso que a gente traz para o lado espiritual. Não, e aí... A carne é fraca. Ou seja, a ideia de você também entender o texto errado, logo te leva a também... Porque, por exemplo, como é que o diabo trabalha, né? Vamos falar nesse conceito, basicamente. Você quer ler os comentários primeiro? É melhor, né? Vamos lá. É bom. Para não ficar muito comentário. A irmã Eliane... Eliane, mãe de Nayara, ou não? Não sei. A mãe de Nayara é Eliane, não? Ah, tá bom. Eliane, pode ser, não sei quem. Eliane é a esposa do Jonas? Ah, sim, é verdade. Pode ser também outra Eliane. Deus abençoe sua vida, irmão. Aí tem tanta Eliane no mundo, é igual botar em Maria só. Bom, irmã Eliane, seja bem-vinda. Pronto, deixa eu botar a câmera aqui para mim, porque eu estou falando e você está aí assim. É melhor, vai lá. Tá. A irmã Eliane saudou-nos com a paz e graça e disse: Amém. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Penso que ela quis dizer a respeito da parte espiritual. Da parte da parte fortaleza. carnal está no mundo, parte espiritual é que está em nós. Não, e também que ela quis dizer basicamente, então, se calhar, de fortalecimento. A gente é forte porque Cristo está em nós, ou seja, como a gente está com Cristo, então nós somos mais do que vencedor, alguma coisa desse tipo. Sim, pode ser. Ou ela também explica depois aí, mas tá. Irmã Eliane, a gente entendeu assim, se foi isso, amém, dá um amém. Diz aí que foi isso, dá um joinha, faz alguma coisa. Se não foi isso, diz também o que é que foi para a gente poder entender. Mas obrigado pelo comentário. É muito bom. A irmã Sueli já nos deu aulas aqui, textos. Boa.
Primeiro texto, um carnal, ou seja, a vontade da carne, seria uma pessoa com pensamentos e decisões. É que tá chegando comentário aqui, o negócio está ficando complicado. A vontade da carne, misericórdia, e decisões voltadas para as suas próprias vontades, fora da direção de Deus. Pronto. Aí tem outro comentário. Amém. O carnal é egocêntrico, centrado em si próprio e na sua vontade desenfreada de pecar. Pô, velho. Muito forte. Pô, forte mesmo, hein? O carnal é forte nas suas desculpas perante Deus. Se justifica a si próprio para continuar nas suas práticas fora do contexto bíblico. A irmã Sueli está andando com o pastor Marcos. Tá andando com o pastor Marcos. Tá aprendendo, A irmã Nayara também comentou aqui, Amém. dizendo: eu associo o carnal ao pecado, pequeno ou grande, dependente, nas decisões dos nossos dias, seguindo nossas próprias vontades e nos distanciando de Deus. Boa. E aí ela falou que ela disse, minha mãe é Eliane, sim. Então não é Eliane. Tá. Então não é sua mãe, né, Nayara? É outra. Vai deixar o E cadê cara. sua mãe falando isso? Já que você tá. Já que falamos de sua mãe, cadê ela? Diga a ela que ela tá fazendo falta aqui. Ela, irmão Milton, toda a gente. Pronto. Voltamos? Amém. Onde foi que a gente parou? Você tentava ler, e aí a gente teve os comentários aqui, falar do carnal, tudo mais. Eu parei na minha raciocínio, mas tudo bem, vamos voltar. O carnal é interessante, por quê? Porque aí, a gente estava falando sobre isso, a ideia de também do cara se justificar. Então o que é que ele faz? O que é que a maioria das pessoas fazem? Ele usa o texto, e o texto também leva ele, querendo ou não, a pecar. Por que o texto leva ele a pecar, às vezes? Porque ele, baseado no texto e sustentado pelo texto, que ele leu e entendeu erradamente, ele agora, sabe a ideia de que o cara tá caminhando para a tentação e para o pecado, e as coisas estão caminhando erradamente na vida dele. Logo, o que é que ele acontece? Aí ele, quando ele acha que está fraco, aí ele fala, cara, realmente acho que eu vou me entregar, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Porque ele também o entendimento do texto como fraqueza, até mesmo nem só como fraqueza, mas só como justificativa. Quando você usa o texto para se justificar, logo esse texto vira uma base de você também conversar com qualquer pessoa e falar, cara, realmente eu caí, aconteceu porque eu não estava pronto, ou porque realmente a carne é fraca, não sustentou. A Bíblia sabe como é que a Bíblia diz. Mas aí a gente precisa entender o contexto para a gente poder entender o que Jesus queria falar nesse texto aqui. Sim. Entendeu? Sobretudo textos anteriores a esse, né? E posteriores. A esse. Não, mas tá inserido dentro desse contexto. Então, qual é o contexto? Vamos lá. O contexto é o que? Jesus chama seus discípulos para orar, né? O 36, Jesus chama os discípulos para orar. E aí, no Getsemane, Jesus está em um processo basicamente de finalização do seu ministério. Já está falando com pessoas, entre aspas, maduras. Madura. São pessoas que já têm 3 anos ouvindo Jesus falar. Sim. E já tem um entendimento do que é aquilo que é a verdade. Que é a verdade. Está falando para uma pessoa que agora ele apareceu e fala, é isso. Então Jesus está falando aqui. E também Jesus está... aí Jesus chama Pedro e os discípulos para orar com ele. Aí os discípulos, Jesus vai, ora, e Jesus volta, e aí Jesus encontra esses caras dormindo, né? Jesus chama, ele chama outra vez, aí chama, esses caras continuam dormindo. Aí quando Jesus volta, que encontra ele dormindo, no 40, e Jesus voltando e achando dormindo, disse a Pedro, então não tem nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, vigiai e orai,
para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que a maioria dos comentaristas acredita que Jesus está falando aqui com Pedro é basicamente isso. Não é que Jesus está falando de uma carne no sentido de pecaminosa, como a Bíblia está dizendo. Mas é que Jesus está dizendo para Pedro assim, basicamente assim, cara, eu sei que é difícil, eu sei que seu espírito está pronto, mas, por exemplo, a carne, ou seja, a sua natureza, ou até mesmo o seu estado físico é fraco também. Porque, por exemplo, se a gente começar a imaginar, talvez, assim, o sono estava pegando Pedro. Percebeu? Sim. E o sono não era um sono espiritual, era um sono... Não era Morfeu, né? não era um negócio no Matrix lá. Era um sono realmente de falta de debilidade física. Entende? Sabe como é? Sono. Quem aqui, imagina, aí a gente falou a semana passada sobre o que? O cara que está dirigindo, que ele está vigilante. Só que às vezes, por mais que ele queira, o sono, que é humano e carnal, pega ele. E ele nem vê. Então aqui não é uma justificativa que Jesus está falando, cara, realmente eu sei que a carne é fraca, e a gente vai falar sobre não seja dominado pela carne. E aí a gente vai para outro texto que não tem nada a ver com esse texto. Por que eu coloquei esse texto logo no começo? Porque na verdade esse texto está sendo usado erradamente. Sim. Porque as pessoas realmente acreditam que Jesus quis dizer realmente assim, cara, você é pecador, a carne é fraca, você não realmente eu entendo, né? É tipo Jesus falando, sabe, Jesus pegando aquele canto. Tudo bem, entendo. Eu entendo, cara, é difícil mesmo, assim, sabe? Que, né, geralmente quando uma pessoa vem para conversar com você e ela cita esse texto, o cara fala, você sabe como é que é, errei, mas você sabe como é que é, a carne é fraca. Aí você também, aí você faz o que basicamente você acha que Jesus queria falar aqui. Não, eu entendo, realmente, cara, eu sei, a gente é fraco, a gente é pecador. Aí tá os dois errados. O cara entendeu errado e você tá... E você tá explicando também errado, tá continuando... É o famoso passar pano, né? Porque se você... Aí vem o que a gente você falou. Por Pedro mesmo, ele não tinha realmente força. Por exemplo, a gente está falando de um Pedro que não tinha o Espírito Santo de Deus ainda habitando sobre ele, né? Por isso que Jesus fala, ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder. Ou seja, o Espírito Santo é que nos fortalece e nos sustenta, né? Ou seja, por nós mesmos, a verdade é que a gente não consegue realmente ir para frente. A gente é realmente fraco. Mas no sentido textual, portanto, no contexto que Jesus está falando aqui, ele estava falando sobre algo que a gente não é que a gente não seja, que a gente é incapaz de resistir à tentação. Porque Jesus fala, como é que Jesus fala? O Espírito, na verdade, está vigiai e orai para que não entreis em tentações, né? Ou seja, então a gente acha que se eu vigiar e eu orar, eu resisto à tentação. Não é isso. A ideia não é essa. Entendeu? Aí eu resisto. Mas o meu espírito está pronto. Mas como a carne é fraca, eu não vigiei, eu pequei. Entrou na tentação. Entrei na tentação porque não é porque eu realmente a minha natureza é pecaminosa, é porque eu sou a minha carne é fraca. Sabe como é que é, né? E aí o que acontece? O cara não vigia, não ora, entra na tentação. E depois que está na tentação, quer resistir à tentação. Dá errado. Ou senão, ele entra na tentação e aí ele põe a culpa agora em quem? Ele não ora, ele não vigia. Aí ele entra na tentação, ele põe a culpa em quem? Na carne que é fraca. Porque Jesus falou que ela é fraca. Entendeu? Aí, pois, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, eu não estudei teologia,
Mas muitas pessoas acham que uma vez que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida para Jesus, a sua natureza humana deixa de existir. E pelo que eu entendi até hoje, não é isso. Existe a natureza de Cristo, passa a habitar em você e ela subjuga a sua natureza humana. Sim. Mas você continua tendo a sua natureza humana. Sim. E essa natureza humana, ela tendenciosamente está inclinada ao pecado. Aí vem a luta contra a carne e o espírito, que aí a Bíblia diz. E se eu, que naturalmente sou humano, como disse Jesus, naturalmente, já não tenho força, já sou fraco, por exemplo, com a questão de sono, essas coisas, se eu simplesmente não vigiar, o que é que vai acontecer? Não entender isso. Eu vou entrar em tentação e vou cair e vou culpar a carne. Mas por quê? Porque eu não vigio. Por isso que a gente precisa entender o processo, porque o processo, na verdade, é esse. Porque o que Jesus está falando não é que você vai chegar em um momento que a sua carne vai ser dominada, que você vai realmente subir, que você, por si próprio, vai deixar ela de lado. Vai ser espiritualzão. Ou seja, vai andar sobre as águas, vai voar igual o super-homem, vai fazer tudo isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, vigie e ore, né? Para que você não caia na tentação. O espírito de vocês, aí Jesus também já está falando de algo também tipo assim, vamos dizer, assim, querendo ou não, eu tenho um espírito e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, né? O Paulo fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim. Só que o Paulo pode estar falando o quê? Um espírito do profeta. Então, próprio do profeta. Do profeta, ou seja, você tem o seu espírito que habita em você. Então esse espírito é sujeito a você. Não o Espírito Santo, que foi entendido também muito errado no outro tempo. Não, teve gente que dizia que o Espírito Santo está sujeito a mim. Que usa o Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo fica lá só, Jesus, perdoa que ele também é ruim, né? Então Paulo está dizendo isso, que o seu espírito é sujeito a você. Então o que Jesus está falando aqui, olha, o seu espírito, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, ele manda em você, já está pronto. Mas a sua carne, ou seja, não, é como se fosse assim, não deixe que o sono roube a sua bênção. Porque eu entendo que a carne é fraca, ela não tem consistência em si. Ela não tem consistência por quê? Porque ela precisa se alimentar fisicamente. Ou seja, é o cara que fala assim, cara, eu vou jejuar 40 dias, um exemplo. Não, eu vou jejuar o dia todo. Só que ele não se prepara fisicamente. Então aquilo vai trazer o quê? Debilidade. E aquele jejum vai ser um jejum basicamente em vão. Por quê? Porque ele, depois do jejum, ele vai pedir a Deus vai orar para Deus para que não existisse jejum. Por quê? Porque ele não entendeu que a carne dele, humanamente, é fraca. Não aguenta isso. Por isso que algumas pessoas, e quem fala muito bem disso é o Subirá, que ele faz alguns jejuns prolongados, mas ele não faz jejuns prolongados sem antes se preparar fisicamente para aquele jejum. Sim. Entendeu? É tipo eu vi essa semana, no final de semana, o pregador que a gente estava no evento, no final de semana, nessa quinta-feira, e o cara falou algo interessante, que ele falou que ele faz e ele é o pastor mundial da Hillsong, ele disse que uma vez foi fazer um evento anual de mountain bike, que ele gosta de andar de mountain bike. E é tipo como se você subisse 3 vezes o Everest, esse evento. E antes de ir, foi ele e um colega dele. E aí ele procurou uma mulher, uma nutricionista, uma pessoa que prepara fisicamente, para ela poder dar a dica de como ele sustentar isso, porque ele não é um atleta. Ele não é um atleta. Aí ela falou assim, mesmo os atletas, e você também que é amador, você tem que, no mínimo, comer todos os dias 40 hambúrguer. Fogo. Entendeu? Para que durante o dia o seu corpo tenha nutrientes para que você não
não desmaie ou morra no meio do processo dessas subidas, entendeu? E ele falou que viu pessoas que começou comendo 40 e depois só comia 20, porque não é muita coisa que você tem que comer de noite, que não conseguiu acabar a prova, passava mal. Por quê? Porque não preparou fisicamente também. Então o que Jesus também está dizendo é isso, ó, cuidado, o seu físico é interessante e o seu físico é fraco. Isso é nesse sentido. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que a carne não é pecaminosa e não é pecadora. E a gente vai entrar nesse assunto agora. Quem está falando? Antes de entrar no assunto, Amém. Eu queria só dar uma oportunidade aqui, porque temos uns comentários, umas saudações. A irmã Célia está aqui conosco também, fez um comentário. Olá, Célia, Deus abençoe. A irmã Val está aqui também conosco. Val! E a pastora Romilda está aqui conosco também. Chegou. Tem mais alguém? Chegou. Inclusive disse que chegou agora. Deus te abençoe. O importante é vir para a igreja. Amém. O irmão Jonas está aqui conosco. Aleluia, Jonas. Oh, glória a Deus. Jonas está com saudade, cara. Hoje ele não disse que vai assistir, ele deve assistir. Hoje ele disse que vai assistir e comentar. Vai lá. Amém. Vai falar. Então vamos a partir do comentário da irmã Célia. Ela está dizendo: o lado carnal, quando fala na Bíblia, é porque. Meu Deus. É porque estamos expostos a tudo enquanto estivermos nessa terra, mas o espírito tem que estar sempre forte. Amém. Pronto. O comentário do irmão Jonas e a irmã Paloma. Amém. Também está aqui, Paloma Melo. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Paloma. Enfim, está aqui. Seja bem-vinda. Deus abençoe. O irmão Jonas tinha comentado aqui. Paz e graça. Paz. Não evita, mas resiste à tentação. Somos todos os dias tentados. Tentações existem a todo momento. A escolha é nossa a partir do momento que tomamos ciência disso. Amém, verdade. Amém. E agora um comentário da irmã Sueli: não brincar com a nossa vulnerabilidade, sinalizar nossas fraquezas faz toda a diferença. E muitas vezes fugir, como José fez, sabedoria e vigilância diária. Amém, é verdade. Fato. Eu não sei se você vai falar sobre Romanos 6. Não, Romanos 8. Mas tudo bem, então pode falar. Do 6 já. Tem uma questão que as pessoas muito dizem a respeito disso que a gente está falando aqui, de se esconder atrás dessa véu, dessa capa, desse texto, para pecar. Né? Não estou dizendo que as pessoas usam com o objetivo de pecar. Mas depois alguns sim, pecam, tudo bem. Alguns. Mas depois que pecam, em vez de simplesmente reconhecerem a sua condição, se arrependerem e pronto, tentar melhorar e pedir ajuda do Espírito Santo e voltar a fazer o que Jesus está dizendo que é para fazer, que é vigiar e orar. Não, simplesmente preferem se apoiar no vitimismo ou nesse lado mais, entre aspas, fácil. De dizer a carne é fraca. Tem um texto em Romanos 6 onde Paulo está falando sobre a graça e tal, e ele começa dizendo que no 1, ele diz: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está falando aqui a respeito de graça, que a graça não dá ocasião ao pecado, mas eu gosto com a graça, sim. Pronto, eu gosto aqui a partir do verso 10, Romanos 6:10, ele diz: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Ele está falando de Jesus. Sim. Mas quanto a viver, vive para Deus. E ele está dando... Não, vá lá. Continua. Ele está dando está falando aos romanos a respeito de como viver depois de já ter entregado a vida a Cristo, que a gente morreu para o pecado e agora vive com Deus em Cristo. Pronto. E aí o 11 diz: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Sim. Essa cena é a questão de: eu não posso simplesmente aceitar e presumir a ideia de que a carne é fraca e que eu vivo nessa condição. Ok, a carne é fraca, Jesus está dizendo que a carne é fraca, mas nós temos sempre que entender que nós já entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que buscar viver a vida conforme Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e nós entregamos a nossa vida para Ele e morremos para o pecado e agora vivemos para Cristo, como está escrito em Gálatas 2:20. Qual é a cena aqui?
eu não posso simplesmente aceitar essa ideia de que sou pecador, sou humano, sou falho, minha carne é fraca e vou viver assim. Ou seja, eu não posso toda vez, eu não posso ficar usando a ideia de fraqueza da minha carne como justificativa sempre para a minha vida pecaminosa. Por isso que a gente vai falar agora sobre o que você está falando. A gente vai falar sobre não ser dominado pela carne. Porque o que acontece também? Esse texto que a gente acabou de ler de Jesus é um texto que Jesus está falando aqui diretamente, talvez, na maioria das vezes, não é. Jesus está falando, não está te dando como é que se diz? Como é que se diz? Legalidade? Legalidade seria a palavra mais. Não seria essa mas que eu queria, mas eu queria. Essa daí também é boa. Jesus não está te dando legalidade para o seu pecado, para você, justificativa do seu pecado. Não é? A carne é fraca, realmente eu entendo, vocês estão bom. Mas Jesus está falando sobre algo que eles precisam entender, como o Jonas falou. E não sei se foi Jonas ou foi Sueli, de você entender, sobre você ter noção do seu estágio, entendimento sobre isso. E aí eu vou ler Romanos 8, do 5 ao 9, sobre essa ideia de você não ser dominado pela sua carne. Aí Paulo agora está nos falando sobre isso. Ele fala assim, quem vive, deixar o pessoal de casa, Romanos 8, do 5 ao 9, diz assim, quem vive segundo a carne, olha o que Paulo está dizendo, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Aí agora Paulo está dizendo de uma vida carnal. Sim. Agora Paulo está dizendo realmente de uma vida que o cara deixou que a carne o dominasse. Aí ele fala assim, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é Espírito, para o que o Espírito deseja. Então o que Paulo está dizendo aqui, quem está sendo dominado realmente, quem se deixou levar pela carne, vai desejar o que a carne deseja. Então, observe isso, aqui agora Paulo está dizendo de carne no sentido pecaminoso, atrativo para o pecado. E aí vem o contraponto do Espírito. Então, quem vive segundo o Espírito, deseja também as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, Paulo fala. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então aqui o que Paulo está dizendo basicamente, não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então o que Paulo está dizendo é isso, cuidado para que você também, depois que você entendeu o texto errado, que aí acontece isso, que você entendeu, você criou justificativa para o seu pecado, dizendo, não, realmente Jesus disse que a carne é fraca, aí você se deixou levar, e aí você não entende porque as suas atitudes são pecaminosas. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo basicamente é isso. Quando a sua mentalidade, a mentalidade da carne é morte, ou seja, ela vai te levar para isso. Mas a do Espírito é vida e paz, ou seja, porque Cristo é que manda a parte espiritual. Por isso que é o contraponto, né? É o ponto e o contraponto. E tem um ponto, uma questão desse texto específico, né? Paulo falando aos Romanos, que ele traz no verso 8 uma coisa que eu acho muito interessante, é quando ele diz, na minha versão diferente da sua, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É que ele está dizendo, tipo assim, essas coisas são separadas. Tipo assim, quem vive na carne, a mentalidade da carne leva para a morte, a mentalidade do Espírito leva para a vida e paz. Pronto. E aqui ele está querendo dizer, tipo assim, você não pode simplesmente viver a sua vida fundamentada na carne, voltada para a carne, alimentando a carne e querer ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem do Espírito. Do Espírito, que é o que realmente está... É porque uma coisa, que Paulo está dizendo basicamente assim, uma coisa puxa a outra. Então, e como é que você quer ser inimigo de Deus? Que aí Paulo fala, né? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Porque a carne, ela realmente é contrária, que a carne vem com o pecado, com a desobediência. Então ela sempre vai te levar a um domínio, entendeu? Ou seja, o cara que está bebendo cerveja no bar, ele não consegue chegar num domingo e falar, não, cara,
Aí você para ele na rua e fala, então como é que foi? Não, rapaz, graças a Deus eu li um versículo hoje e fui edificado pela Bíblia. Aí você fala, não, foi edificado, Deus tocou no meu coração. Não, porque a vida dele está realmente puxando ele para ser inimiga da lei de Deus. Ou seja, aí o meu também tem que você falou, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não consegue agradar a Deus. Você pode ter um pico de chegar perto, assim, de fazer uma coisa que Deus falou, tipo assim, Deus falou não roubar, aí você está agradando a carne e você não rouba, aí Deus fala, tá tudo bem. Não é um agradar a Deus, é a ideia que as pessoas... A gente está vivendo em um mundo onde o cara fala, eu não roubo, eu não minto, eu não fumo, eu não mato, não traio minha mulher e pago minhas dívidas, logo eu agrado a Deus. Só que aí o que Paulo está dizendo aqui, não. Você só agrada a Deus quando você está submetido à vontade e à lei dele, porque a lei abrange tudo. E quando você não faz a vontade da carne, mas a do Espírito. A do Espírito, ou seja, porque mesmo você não fazendo todo esse processo, logo você pode se submeter à sua vontade da carne. Você pode se achar que é o... Aí ainda Paulo fala mais. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Mas aí Paulo já dá uma como é que se diz? Não é nem uma edificada, não, já dá uma indireta logo para os caras de Romanos. Uma exortada. Ele fala assim, e eu vou falar para você, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, aí ele fala assim, habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Então o que Paulo está dizendo assim, entretanto é o seguinte, cara, se você está na igreja, levantou a sua mão e você agora é um crente, você não está sob o domínio da carne. Vamos concordar com isso? Está concordado? Amém, está concordado. Mas o Espírito de fato habita em você, né? Então o que Paulo está dizendo, se o Espírito de Deus habita em você, de fato, está tudo bem. Se alguém não... cadê ele fala? Cadê? Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Cuidado com a sua mentalidade carnal. Cuidado com o seu desleixo, a sua falta de vigilância, por você ter sido dominado pela carne. Porque a carne agora te dominou e você acha que está vivendo agora sob o jugo de Deus, ou até mesmo sobre a ordenança de Deus, mas aí agora o domínio da carne está te levando para o pecado, sem você perceber. Porque aí vem o não seria... vamos botar essa palavra, mas tem pessoas que a gente está vivendo uma época onde tem muita gente que tem subvontades, né, dentro do Evangelho. Subvontade é o seguinte, eu faço a vontade de Deus, mas eu tenho a subvontade, que é a minha vontade, que é a vontade que ele acha que é dele mesmo. Que tem que ser agradado também. Tipo assim, não, eu como eu digo, o cristão até a página 3. Tudo bem, Deus, eu vou dar o dízimo, eu vou para a igreja, eu vou para o culto e tudo mais, mas eu também tenho que ter um tempo para mim. Eu também, não é todo domingo que eu vou na igreja. Eu também sou filho de Deus. Sim. Eu também não vou ficar fazendo esse negócio aí que esses caras aí estão fazendo, de querer ir para a igreja todo dia, de querer servir na igreja, de fazer alguma coisa, porque também você sabe como é que é, né? Eu tenho minha vida lá fora, que eu preciso também tem uma vida para viver, meus objetivos, né? Eu tenho todo aquilo, eu não vou renunciar. Mas essa é a cena, né? Eu não vou renunciar tudo assim, porque também eu tenho... Assim, tem um texto
Você estava a falar aí de Romanos 8, e eu gosto bastante desse texto de Romanos 8. Eu gosto muito do livro de Romanos, tá? Mas tem um outro livro que eu gosto Quem muito. não gosta de Romanos? Meu livro preferido na Bíblia, confessando aqui para vocês, já fica gravado na internet, é o livro de Tiago. Gosto muito do livro de Tiago, é um livro curto, mas é pedrada, a linha muito. É bom, né? E no livro de Tiago, ele diz assim, no capítulo 4, lá já no final do livro, né? Ele diz assim, a partir do verso 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo aqui o seguinte: você não pode simplesmente querer fazer as duas coisas. Não rola. Você até pode querer ser amigo do mundo, se você quiser, mas não queira simplesmente ser amigo do mundo e dizer que você é amigo de Deus. Ou é um ou é outro. Não existe. Jesus falou que quem não é comigo é contra mim. Não dá para a gente tem que começar a falar a respeito dessa questão da carne, a respeito dessa questão do espírito, e de você fazer a vontade da carne, fazer a questão da vontade do espírito, de você viver para Deus ou não viver para Deus. Não dá para. Não que eu seja santo, não sou. Não estou tentando passar a imagem de muito crente aqui. Mas a questão é, não dá mais para a gente simplesmente achar que dá para fazer um jeitinho, dá para fazer de um jeito. Dá para viver. O próprio Paulo, falando em Romanos, lá no capítulo 12, ele fala da transformação da mente. Transformai-vos pela renovação dos vossos entendimentos. Não, porque não tem tempo, mas... Pois bem, então, mas assim, é uma questão mesmo de mudar o mindset, porque é uma vida diferente. A vida é tipo assim, eu vou fazer a vontade da carne? Vou, mas não vou fazer do espírito. Vou fazer do espírito? Vou, então não vou fazer da carne. Jesus fala em João 3, 6, né? Ele fala: o que é nascido da carne é carne. Mas aí também a gente vai entender. E o que é nascido do espírito é espírito, né? Ele fala para Nicodemos, né? Então, mas Jesus está falando de outra coisa também, mas tudo bem. Sim. Mas também pode ser usado como a ideia de que você está falando aí, da ideia de o quê? Você tem que entender basicamente o que Paulo está dizendo em Romanos 8. Se você é dominado pela carne, não dá para você dizer que é dominado pela carne e achar que está fazendo obra do Espírito, porque não rola isso. Não está rolando isso ainda. Talvez, talvez, aí depende, né? Eu costumo dizer que cada um segue o Jesus que aceitou, né? Tem gente aí aceitando um Jesus que não tem na Bíblia. Talvez esse Jesus role para essa parada aí, né? Mas esse que da Bíblia diz que é o centro de Jesus. Esse aí que tá rolando aí que Jesus é o centro, ou que você é o centro de Jesus, você é a fraqueza de Deus. Entendeu? Você talvez esse evangelho que a gente é a criptonita de Deus. Dá uma boa mensagem essa, né? Você é a criptonita de Deus. Entendeu? Esse talvez seja, mas o que Paulo está dizendo aqui é isso. Olha, não, aí a gente conecta, por isso que eu trouxe esse texto, porque a gente conecta o que Jesus disse. Não use o texto que Jesus disse para justificar a sua vida carnal. Percebeu? Porque a carne é fraca. O que Jesus está dizendo não tem nada a ver com fraqueza de espiritual. Porque o que Paulo está falando aqui já é outra coisa. Se você vive na carne, que é pecaminosa, que é contrária à lei de Deus, logo o Espírito não habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Jesus, não pertence a Jesus. Então não dá para você ficar em cima do muro e dominado pela carne, talvez julgando, estamos experimentando, não estou aqui, não estou. Porque é a hora de decidir. Ou você é dominado pela carne, ou você é dominado pelo Espírito. Entendeu? E aí eu trouxe um texto para a gente terminar, que já está quase na nossa hora. Buscai o que é do alto. Okay? Ou seja, a ideia de a gente buscar o que é de Deus. Sim. Buscar, basicamente assim, busque as coisas do Espírito.
Eu botei assim, buscar do alto para não ficar um tema muito grande, mas buscar. Mas acabou de ficar, né? Acabou de ficar. Tem uns comentários aqui. Pode falar para depois a gente. Que senão vão acabar ficando para trás. A irmã Ana está aqui conosco também, Ana Amém. Rocha. Ana Rocha, tá onde? Tá ali ou aqui? Agora está aqui. Vamos falar. Oi, Ana Rocha. Seja bem-vindo. Pronto. A irmã Sueli disse, pronto, no deserto, o diabo quis usar a palavra para enganar Jesus. E Jesus a usou de forma sábia num todo para combater das suas enganosas ideias e num contexto, das enganosas ideias de fora de contexto e trazer de forma errônea. Eu acredito que ela está falando aqui a respeito daquilo que a gente falou também na semana passada, de você estar fundamentado na Bíblia, que você vai vigiar. Às vezes, mesmo querendo fazer as coisas do Espírito, né, a vontade do Espírito, mas se você não tem aquilo, que é o que a gente falou na semana passada, de você estar baseado na palavra e conhecer, aquilo, você acaba também caindo. Porque se Jesus não tivesse, ali mesmo ele ficava. O Evangelho seria um ano. Mas Jesus é Jesus, né? Graças a Deus. A Val falou: o perigo está em pensar que somos fortes. Exatamente. Aquela frase de Paul Washer que eu falo muitas vezes aqui. O erro não é sermos fracos. O erro é achar que somos fortes. Porque quando a gente acha que está forte, aí a Bíblia tem textos sobre isso, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem acha que está de pé. Quem acha que está de pé. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, não é na força. Porque se eu já sou forte, eu não preciso de Deus. E se eu não preciso de Deus... até porque o sermão da montanha, o sermão mais longo e mais incrível do mundo, Jesus já começa falando que bem-aventurados são os pobres de espíritos, né? Ou seja, então, se você está bem de espírito, você não é bem-aventurado, não. Se você é rico de espírito, boa sorte para você. Boa sorte, vai lá. A irmã Eliane, sim, disse: morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Amém. Deixamos aquilo que vivíamos e, a partir de agora, vivamos segundo os ensinos e a direção de Deus. Fogo, boa. E agora ela me meteu aqui e disse assim: o jovem rico. O jovem, o jovem. De alguma forma, vai fazer o sentido aí do que a gente está a falar aqui. Sim. Porque o jovem rico, ele guardava os preceitos e tudo mais, mas ele ainda estava ligado ao desejo da carne, que ele não queria abrir mão da riqueza. Só que eu acho que também o que ela quis dizer também é tipo assim, que a gente está falando de ele se achar, né? Ele se achava, Jesus pergunta para ele assim: faça isso. Aí ele fala: tudo isso eu faço desde pequeno, irmão. Tipo assim, eu tô fortão aqui, tô bem. Aí o outro queria dar um murro na cara dele e, cara, o tapa foi pódio. Às vezes Jesus fazia isso, né? Passava a mão, depois batia. Um tem mais? Um Tiago só batia, Jesus pelo menos abraçava, né? Jesus é Jesus. Já é veio depois, e também não fez parte do ministério, perdeu algumas coisas. Ficou meio voando. Ele aprendeu pelo que falaram. Falaram, o que mais? Acho que agora já está. Já tá bom. A ideia de buscar o alto, agora vem algo interessante, porque também é isso. O que é que em 1 João, aí vem, não dá para falar de carne sem falar de João e sem falar de João. 1 João 2, do 16 e o 17, João fala assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que João está nos dizendo aqui? Basicamente é isso que a gente está vivendo, que a gente precisa entender. Porque o que ele está dizendo? Olha, o mundo é passageiro, Salomão falou, né? Vaidade, tudo é vaidade. E era um outro texto que vai vir
em uma série que eu quero gravar, de uma coisa que a Bíblia diz, outra coisa que a Bíblia queria dizer, né? Porque algumas pessoas usaram esse texto por muitos anos achando que vaidade era a ideia de você usar roupa, de você ter brinco, né? Questão estética. Estética, né? E o Salomão não fala que é pecado. Ele fala assim, vaidade, tudo é Vaidade. Então Salomão está dizendo, cara, tudo é vã, tudo é passageiro, tudo debaixo do sol é vã, é passageiro. Não existe consistência nas coisas que existem aqui, não existe isso. É isso que ele está falando. Isso é vã, isso é por isso que Eclesiastes ou o provérbio que ele fala? Vaidade é Eclesiastes. Eclesiastes, né? Que ele já tá, é verdade. Eclesiastes é o livro que ele já está mais... Já está mais experiente. Já está acabando o dia, já percebeu que realmente tudo é vã e tudo é passageiro. Que ele começou... tudo também, né? que Cantares é o livro que ele está novo, né? Novo, né? Que ele está no fundo da idade. Mulher, não sei o quê. Depois vem provérbio, cheio de sabedoria. Ele achava que era o centro da... Aí Eclesiastes, ele foi olhar no espelho, o cabelo estava branco. aquela força toda que ele tinha em Cantares já não tinha mais. Aí ele chega à conclusão e fala assim, tudo é vã. Tudo é vã. Tudo é passageiro. Eclesiastes é legal que ele fala essas três coisas, né? Tudo é vão. Tudo se repete. Não é nada bom. Tudo é. Pois é. É um velho desanimado, coitadinho. Ele chega tipo assim, e ele diz também, tem tempo para tudo. E não dá mais tempo para algumas coisas que está chegando. E o que João também está nos dizendo é isso. Olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, ou seja, se você não buscar uma vida com Deus e uma vida onde você armazene os seus depósitos de bênçãos, aí vem o que Jesus falou, né? Guardai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então, o que a gente precisa entender sobre a ideia de você valorizar e você valorizar a carne e desprezar o espírito, ou vice-versa, valorizar o espírito e desprezar a carne, é que o que João também está nos levando a isso é isso. O mundo é passageiro. Essa ideia, essa concupiscência é passageira. Essa ideia de você querer ser alimentado pelo seu próprio eu, pela sua própria carne, não vem do Pai, mas do mundo, que está sob o domínio do... Né? Assim, o que ele diz aqui no 15. No 15, vai lá João, pro 15. O próprio João, no livro de 1 João, capítulo 2, um versículo antes do que você leu. Você leu 16, né? Pode no 15 ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele vem dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai. É tipo assim, esses textos todos que nós estamos falando aqui, de Romanos, os de Mateus, Jesus falando, o de Tiago e agora o de João, estão dizendo a mesma mensagem, no sentido de, são duas opções, a dicotomia está ali desde o começo da Bíblia, mas se você se inclinar para o lado da carne, para o lado do mundo, você vai colher resultados da carne e do mundo. E as coisas de Deus não estão ali. As coisas de Deus estão no lado do Espírito, que é exatamente o contrário da carne. Só que, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não consegue ter acesso às coisas do Espírito se a gente estiver fundamentado nas coisas da carne. É como, por exemplo, não dá para você, se fosse um terreno, não dava para você plantar ali as duas sementes, uma semente do fruto da carne e uma semente do fruto do Espírito, e esperar que crescessem duas árvores. Uma vai matar a outra. A que você regar, vai crescer. Mas eu botei as duas juntas e joguei a água. Ok, mas mesmo que dê ramos, você vai cuidar de uma e não vai cuidar da outra. Ou pode ser ao contrário também, porque tem muita gente que está plantando a da carne, e quando ela nasce, ela quer que nasça fruto do Espírito, e não vai nascer. Não vai nascer. Ou seja, pode até ter no mesmo, não dá para ter no mesmo terreno, né? Mas dá para ter dois terrenos com duas árvores diferentes, com donos diferentes, cada um vizinho diferente. E
só para a gente terminar, porque já chegou no nosso horário, o que basicamente a gente precisa entender é isso. Ou seja, se você não buscar as coisas de Deus e as coisas do alto, por exemplo, é a ideia de uma pessoa que fala assim, ou pensa desse jeito, né? Cara, eu vou ficar por aqui, eu já pequei, tô aqui meio desesperada, meio perdida aqui, não sei o quê, e vou ficar aqui, porque uma hora, ou realmente, quando Deus voltar, ou não sei o quê, talvez eu suba, talvez não sei. Ou seja, o que você está buscando é a concupiscência da sua carne, porque basicamente a sua carne vai te levar para atitudes carnais. Não tem. Aí vem o que você falou. As suas atitudes não vai te levar, a atitude da carne não vai te levar para uma vida espiritual. Não vai rolar isso. E nem a atitude do espírito vai te levar para uma coisa. Aí vem para a gente entender e para finalizar, aí vem a ideia de Jesus, porque aí vem a ideia de você entender que a sua carne é fraca. Entendeu? Vem a ideia de Jesus entender, cara, você é humano. Existe um humano aí em cada um de vocês. O humano Marco, a humana Sueli, a humana Eliene, a humana Romilda, está lá, com as suas limitações, e isso não vai acabar. Só que aí o que acontece? Mas agora comece também a viver uma vida espiritual, uma vida em Cristo Jesus. Aí você vai mortificando, é o que a Bíblia diz, o que de mortificar a carne. Ou seja, você vai matando o Marquinho que miserável, o perturbado que quer sair. Aí você vai, aí vem o que João está falando. O mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que João está falando é o seguinte: o Marcos carnal vai morrer, isso vai passar. Tanto que João passou e não está aqui ainda. Já foi, ele já subiu. Entendeu? Mas o João espiritual, o João que tinha uma vida com Deus, agora vive com Cristo. Percebeu? Esse homem, essa permanência, esse fruto da árvore, está lá. Essa árvore está lá. Por isso que a pessoa precisa entender. Porque se ela ficar usando o texto como desculpa, aí, meu amigo. E aí, infelizmente, tem muita gente, tem aquele texto, né, que também está em Mateus, muita gente que infelizmente vai chegar num grande dia e vai dizer para Jesus, mas olha, eu fiz isso, X e Y e aquela coisa, e Jesus vai dizer, mas eu não conheço você. Eu não conheço você, porque você não se relacionou comigo. Você preferiu viver as suas necessidades ou escolhas ou desejos da carne, e aí você não vigiou, não orou, não se relacionou comigo, e agora não adianta, porque é uma pessoa que plantou no terreno da carne querendo colher os frutos do Espírito, e não vai colher. Ou o cara que plantou, como você falou, ou o cara que erradamente na casa dele plantou as 2 árvores e acha que essas 2 árvores vai dar fruto, e não vai dar, porque uma árvore vai... Uma não vai, você vai deixar de alimentar ela e uma hora ela vai morrer. Por isso que Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. É isso que ele está dizendo, falando isso, para a gente terminar. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então ele está dizendo o quê? O Espírito traz vida, e essa vida não é uma vida momentânea, é uma vida sem fim, mas a carne é infinita. Pois é, e olha só que a gente está em Gálatas, que é ali se aproximando do final do Novo Testamento, e tem um texto falando muito parecido com isso, lá em Deuteronômio, no Pentateuco, 30:20, se eu não estou enganado, que é Deus falando para Israel, tipo assim, vê que ponho diante de ti a escolha, a vida, o bem, a morte e o mal. Escolha a vida para que vivas. Isso é no começo de tudo. Ou seja, as coisas... É por isso que Salomão falou que as coisas se repetem. E quando eles achando que Salomão não sabia. Mas é assim, imagina, isso está aí posto
desde sempre, desde que o ser humano é ser humano, desde o Éden, tá escrito, tá lá a citação, tipo assim, olha, você não pode comer desse fruto, porque esse fruto vai te causar morte. Pronto, a curiosidade, a vontade, leva o primeiro casal a experimentar do fruto e traz morte. E depois inúmeros exemplos na Bíblia, mas o que, é que a gente está querendo dizer? Tipo assim, não dá para ter as duas coisas. Não dá. Ou é um, ou você escolhe, ou é outro. E o que é que Paulo está dizendo lá no versos 1 e 2 de Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 ele complementa: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, muda a chave, muda a mente. Vamos fazer o que falamos na semana passada: vigiar, orar, meditar, buscar se relacionar. Dessa forma a gente vai conhecer todos esses textos que foram falados aqui hoje e conseguir entender que, ok, a carne é fraca, eu não vou ignorar isso, não é uma coisa que tem como eu burlar, não tem como eu fortalecer a carne, ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Traz vida. E ele traz vida, e é nisso que a gente tem que se firmar. Amém. Aleluia, Deus abençoe a vida de vocês. Tem algum comentário aí? Não, né? A Sueli tinha falado, às vezes o dono do terreno é o mesmo, só muda as desculpas perante a Deus. É Sueli. Boa, é a Sofia, cara. É a Sofia, né? Sofia tá... A irmã Eliane tinha dito que era isso mesmo, sobre o jovem rico, e ela falou também, citou aqui em Gálatas 5, 19 a 23, as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E o meu desejo com essa reunião é que a gente possa cada vez mais se fortalecer, que a gente possa deixar as coisas da carne para trás e que a gente possa viver uma vida digna, uma vida espiritual, uma vida em Cristo Jesus. Amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu peço a vocês, agora a gente está entrando em uma fase onde a gente está realmente batendo muito nessa tecla. Era para bater no meio do vídeo, eu me empolguei e não falei, mas vocês que estão no Facebook ou no YouTube, não deixe de pegar esse link desse vídeo agora mesmo, quando acabar, e dá o seu like aí, aperte no botãozinho para que o Facebook e as plataformas entendam que é uma coisa relevante e possa partilhar mais, que a palavra de Deus possa crescer. E também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, compartilha lá já agora na sua página, e também manda nos seus grupos de WhatsApp, ou se não, quando compartilhar, marca lá a Alverca, né? As pessoas que sabem, quem não sabe, porque às vezes nem eu sei marcar de Alverca, mas marca lá para que a gente possa propagar esse vídeo mais, para que pessoas possam ser enriquecidas. Amém? Do mais, Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima semana estaremos aqui de novo às 8h30, e amanhã nós temos o nosso culto na sede, que é na Rua Sabino de Souza, número 19A. Temos o nosso culto pela manhã, que é às 10 horas da manhã, e também, que é culto de missões, e temos o nosso culto de celebração, que é às 18 horas também no mesmo local. Não deixe de participar. Mais alguma coisa que eu preciso falar? Não, acredito que não. Que Deus abençoe a vida de vocês, e vamos orar, que a gente não pode também deixar de oração. A vida, vigiar, a gente já está vigiando, que a gente está aqui olhando sempre para ver se alguém vai chegar, e agora vamos orar para que não caia em tentação, não é verdade? É sim. Amém. Graças ao Pai, nós te damos por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Senhor, vai abrindo portas, vai nos purificando, nos santificando, nos libertando a cada dia, nós te pedimos. Nos dá, Senhor, sabedoria para que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, mortificar a nossa carne, que nós possamos, Senhor, se alimentar da Tua palavra, que é o Teu Espírito, que a gente possa ser cheio de Ti, ó Deus. Senhor, se a gente falou, fez, ou algo que desagradou o Senhor, que não foi da Tua vontade, Senhor, nos perdoa, Senhor, também deleta, Senhor, na mente das pessoas, se a gente ensinou alguma coisa que não é do Seu agrado, ó Pai.
Senhor, nos dá um resto de noite abençoado, nos leve em paz. Senhor, abençoe esses que estão agora nos lares, ó Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, cada filho, cada mãe, cada marido, cada pai, cada avô, cada avó, Senhor, que está nos assistindo também dessa localidade, ó Senhor. Vai entrando com providência, vai nos abençoando, Senhor, vai nos enriquecendo da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradeço por tudo, ó Deus. Amém. Amém. Abraço, tchau, tchau. Fica com Deus.